Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Estaremos abordando portas em dispositivos de alta frequência, o que são e onde se aplicam. Aproveite, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais. Obrigado! O objetivo deste vídeo é apresentar o conceito de porta em dispositivos de alta frequência, com aplicações em projeto, análise e medidas em circuitos e equipamentos de micro-ondas. Os assuntos deste vídeo: primeiro, o que é uma porta em micro-ondas? O que é uma rede ou um dispositivo em alta frequência? Dispositivos e portas ativos, passivos, simétricos e assimétricos. E, finalmente, algumas considerações a respeito dos assuntos abordados. Deixe o seu like, aproveite para ajudar a divulgar o canal, especificamente voltado para o eletromagnetismo em nosso próprio idioma. Divulgue o canal, acione o sino, se inscreva, acione o like. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, que nós vamos respondê-las. Obrigado. As nossas referências bibliográficas já foram comentadas em vídeos anteriores, livro Colin e do professor José Antônio Justino Ribeiro, ambos excelentes livros fundamentais na biblioteca de quem está interessado no assunto de micro-ondas, mesmo em nível mais básico até o nível intermediário. Começamos com a pergunta: o que é uma porta? A principal forma que nós vamos utilizar para caracterizar o dispositivo de micro-ondas é pelo balanço de energia nas portas desse dispositivo. Quanto entra, quanto sai e quanto fica de energia em cada porta. Estamos particularmente interessados em sinais de potência, seja incidente, refletida ou transmitido nas diversas portas desse dispositivo. Por isso que é importante entendermos bem o conceito de porta e as aplicações. Vamos então às portas. Vamos definir uma porta em dispositivos de micro-ondas. Em circuitos de micro-ondas ou de alta frequência em geral, define-se uma porta como um local onde a energia pode entrar ou sair. O conceito de porta, então, em dispositivos de telecomunicações, está associado ao fluxo de energia que entra, que sai, o balanço de energia nesse dispositivo. Em um equipamento de telecomunicações, se houver um conector, é quase certo que seja uma porta. Geralmente atribuímos aos conectores o conceito de porta. Um dispositivo pode apresentar uma ou mais portas, tanto de entrada quanto de saída. Em um mesmo dispositivo podem existir diversas portas de entrada e apenas uma porta de saída, bem como apenas uma porta de entrada e diversas portas de saída. Cabe ao técnico ou engenheiro o conhecimento das especificações de operação dessa porta. Níveis excessivos, descasamentos de impedância podem provocar até mesmo danos aos equipamentos. Antenas, osciladores e cargas são os dispositivos, geralmente, de uma porta. Amplificadores e filtros são dispositivos, geralmente, de duas portas. Misturadores, divisores de potência Wilkinson, a junção em T, circuladores e acopladores direcionais são dispositivos, geralmente, de três portas. A junção híbrida em T e a junção híbrida em anel são dispositivos de 4 portas. O que limita o número de portas é aplicação e imaginação. Se você tiver mau interesse em compreender ou estudar esses dispositivos de micro-ondas de uma ou mais portas, as referências bibliográficas mostradas no início do vídeo são um excelente começo. O sonho de todos os técnicos e engenheiros de telecomunicações é que nas portas de saída apenas o sinal desejado saia, que nas portas de entrada apenas o sinal desejado entre e que nas portas de entrada e saída só os sinais desejados entrem e saiam dentro das especificações. No entanto, é claro que é apenas um sonho, isso nunca acontece. Exato. Lembrou do descasamento de impedância? Dos sinais refletidos? Das perdas por descasamento, da interferência, distorção, da oscilação indesejada? Vamos analisar portas em dispositivos de micro-ondas em relação ao fluxo de energia. Nós podemos ter uma porta de entrada, uma porta de saída e porta de entrada e saída. Geralmente, porta de entrada, então, está ligado à absorção do sinal. Podemos também caracterizar as portas em dispositivos como sendo simétrico e assimétrico. No dispositivo simétrico, qualquer uma das portas pode ser a entrada ou a saída. Num dispositivo assimétrico, cada uma das portas tem uma função definida. Saber o comportamento de uma
porta e um dispositivo de alta frequência e módulo fase em relação à impedância é tão importante que o dispositivo utilizado para tal medida, o analisador vetorial de rede, custa da ordem de algumas dezenas de milhares de dólares. Sim, eu sei, você pode comprar um mini VNA por algo em torno de $100. É um dispositivo complexo, porém limitado. Vejamos agora as redes ou dispositivos em radiofrequência, em alta frequência. Em circuitos de alta frequência, em telecomunicações, uma rede é um dispositivo com uma ou mais portas. Cada porta pode transferir, absorver ou refletir a energia de RF. Uma antena, por exemplo, é uma rede de uma porta. Um amplificador é uma rede de 2 portas, geralmente. Um misturador é uma rede de 3 portas. Vejamos então dispositivos e portas, alguns exemplos. Aí está uma antena onde nós temos a base de apoio para a instalação, hastes do plano de terra e a antena que está dentro desse cilindro isolante. O conector da antena, que é a porta de entrada e saída, está abaixo na figura. Na verdade, essa antena era montada de 180 graus, ou de cabeça para baixo, em relação à figura mostrada. Só a parte da antena, a parte externa, é que ficava vista num teto rebaixado. Essa antena foi utilizada na instalação indoor no início do sistema móvel celular em 800 MHz. Tanto transmite quanto recebe. É uma porta bidirecional. Para separação do sinal de alta potência na transmissão e o de baixa amplitude na recepção, utilizavam-se filtros e circuladores dos transceptores. Essa é uma técnica comumente empregada em qualquer sistema bidirecional que utilize apenas uma antena para transmissão e para recepção. Aí nós temos a representação em bloco de um amplificador, porta 1, porta 2. Observe as referências de aterramento, a linha belinha. Porta de entrada e a porta de saída. Esse amplificador opera de 5 a 3,5 GHz, um ganho de cerca de 20 dB ao longo da faixa e uma tensão de operação de 5 volts. Se você está gostando do vídeo, aproveite, deixe seu like, ajude a difundir o canal em nosso próprio idioma. Obrigado! Um dispositivo de 2 portas assimétrico, como vimos, um amplificador, ele vai ter um dispositivo que vai receber sinal de uma fonte e transmitir para uma carga, sendo esse o fluxo desejado do sinal. Nem sempre é o que acontece, às vezes pode ter retorno. Na prática, sempre tem um retorno. Aí nós temos a identificação de cada um dos termos da figura e um exemplo de um dispositivo de 2 portas simétrico, um atenuador, no caso de 10 dB. Observe que quando aplicamos na entrada à esquerda 10 watts, obtemos na saída 1 watt, 1/10. Tanto a fonte quanto a carga deverão ser de 50 ohms de impedância característica. Observe que no topo da estrutura em T, R1 e R2 têm o mesmo valor e a mesma dissipação de potência, 5 watts. Então esse dispositivo pode ser aplicado 10 watts em qualquer um dos lados desse filtro, esquerdo ou direito. E do outro lado teremos a saída atenuada 10 dB ou 1/10 da potência inicial. Cuidado! Nem todo atenuador é simétrico. Verifique a especificação de potência máxima de entrada. Se a potência máxima de entrada é 10 watts, não recomendo você colocar 50 a 100 watts. Passo certo para a destruição do dispositivo. Identifique também, se o dispositivo não for simétrico, qual é a porta de entrada, onde o sinal de potência será aplicado, e qual é a porta de saída, onde o sinal atenuado será obtido. Nem todo atenuador pode ser ligado em aberto, ou seja, sem carga. Cuidado com isso. Quanto ao balanço de energia, podemos classificar dispositivos em ativos e passivos. Um dispositivo ativo requer alimentação para o funcionamento, utilizando pelo menos um componente ativo. Já um dispositivo passivo não requer alimentação e utiliza apenas componentes passivos. Vejamos aí o exemplo. Temos o nosso amplificador, onde temos uma fonte que aplica o sinal ao amplificador, que transfere essa energia para uma carga. Um dispositivo de 3 portas está aí. É um divisor de potência resistivo, passivo e simétrico. Embora tenha uma identificação de radiofrequência de entrada, IN, e RF out 1 e 2, qualquer uma das portas pode ser entrada e as outras 2 serão saída. Nós já analisamos esse circuito em um vídeo anterior. Já um dispositivo de 3 portas ativo, um misturador, ele vai ter uma porta de entrada,
radiofrequência IN, uma outra porta de entrada do oscilador local IN e vai ter uma saída, uma frequência intermediária, IF out. Ele é um dos blocos básicos em receptores para conversão de frequências, receptores do tipo super heterodígeno ou super heteródino. Aí está uma entrada, a segunda entrada e a saída. Não é uma boa política inverter isso não. Um outro dispositivo de 3 portas que nós temos é um divisor combinador passivo de potência. Qual é a frequência de operação? Você vai calcular pelo trajeto do sinal. Podemos ter uma porta de entrada com e dividir a potência em RF1 e 2, mas também podemos aplicar sinais distintos em RF1 e RF2 e obtermos a soma desses sinais na porta com, e agora vai ser a saída. Pelos conectores, estamos vendo que até agora todos os dispositivos operando em linhas de 50 ohms. E como é que usa? Como é que você vai caracterizar, medir ou especificar um dispositivo a partir de suas portas? Fácil. Existem parâmetros especificamente para isso. Estamos mais interessados no desempenho ou comportamento do que na parte interna ou no circuito do dispositivo. Um conjunto de parâmetros que atende muito bem essa especificação são os parâmetros S ou de espalhamento, que serão vistos num vídeo futuro, particularmente adequados para circuitos de micro-ondas. Podemos também utilizar os parâmetros ABCD, se nós vamos trabalhar com circuitos em cascata. Talvez você já tenha lido, estudado e aplicado os parâmetros H e Y de transistores, que são mais adequados para frequências mais baixas. Esses 3 parâmetros requerem conhecimento do funcionamento dos elementos internos do dispositivo ativo. Você vai modelar o funcionamento interno do dispositivo. Na figura ao lado, temos um dispositivo de N portas. Na prática, no máximo 3 ou 4. Mas aí está um exemplo de N portas. Para cada porta, podemos ter um sinal incidente, está em azul, e na prática, sempre teremos um sinal refletido, indicado em vermelho. Como vamos determinar o comportamento de apenas uma porta? Nós vamos escolher a porta de interesse e nós vamos casar, Z-match, a impedância casada, todas as portas restantes, para limitar ou reduzir o máximo possível a tensão refletida nessas portas. E aí nós vamos aplicar um sinal incidente e medir o refletido na porta de interesse. Nós vamos fazendo isso para cada uma das portas, sempre casando as demais. Repetimos o processo para cada uma das portas do dispositivo. Na prática, a maioria das vezes, trabalhamos com dispositivos de 1, 2 ou no máximo 3 ou 4 portas. Os parâmetros S são particularmente adequados para esse tipo de medida e especificação. Vejamos algumas considerações. O conceito de porta está associado ao fluxo de energia, seja de alimentação ou de sinais de operação. É fundamental para o profissional envolvido na operação do dispositivo o conhecimento dos parâmetros corretos de operação das diversas portas de um dispositivo. Em caso de dúvida, consulte o manual do equipamento ou dispositivo. A aplicação inadequada de um sinal em uma porta pode degradar o funcionamento do sistema ou até mesmo danificar o equipamento. Equipamentos de telecomunicações operam com faixas de variação de seus diversos sinais de entrada e saída nas portas. Os dispositivos também podem ser classificados quanto ao balanço de energia de entrada e saída em ativos e passivos. Nos dispositivos passivos, o somatório das potências de saída é inferior ao somatório das potências de entrada. Os dispositivos também podem ser classificados quanto ao sentido do fluxo de energia nas portas, em simétricos e assimétricos. Dispositivos simétricos permitem a reversão das portas de entrada e de saída, por exemplo. O que nós vimos neste vídeo? O que é uma porta e aplicação em circuitos de RF? Vimos alguns dispositivos ou redes aplicados em alta frequência. Vimos dispositivos de 1, 2 e 3 portas. Vimos dispositivos ativos e passivos. Vimos dispositivos simétricos e assimétricos. O que nós vamos ver no próximo vídeo? O que são as tensões incidentes e refletidas? O que são os coeficientes de reflexão? O que é um plano de referência? Para que serve? Gostou? Foi interessante? Acrescentou alguma coisa a você? Deixe o seu like, ajude a difundir o canal, ajude o algoritmo do Google a apresentar a mais pessoas interessadas neste vídeo. Muito obrigado. E se você tiver maior interesse nas áreas de telecomunicações eletrônicas, eu recomendo o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Esse livro aborda o DB e unidades derivadas com aplicações de mais de uma centena de exercícios resolvidos e comentados em telecomunicações e eletrônica.
eletrônica. Se você gosta do assunto, está interessado em eletromagnetismo, aqui no canal você encontra vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, medidas em telecomunicações, sistemas de telecomunicações e eletrônica aplicada. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e se você ainda não é inscrito, aproveite, inscreva-se, acione o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo.